nós queremos aqui estender as nossas condolências, estender os nossos sentimentos, né? A Marta, que perdeu ontem a sua mãe, os netos dela, que são os meninos aqui da igreja, a gente chama de menino, né? Já são pais, casados já, mas o André, o Felipe, o Dudu, que perderam a sua vozinha, que o Senhor possa confortar, consolar ali, a família da Marta, todas as pessoas que perderam a dona Dalila. Certamente ela descansou, o Senhor acolheu, e ela deixou aqui, como foi compartilhado, né? Os pastores estiveram lá, ela deixou aqui um legado de bênção, né? Um legado de amor, de quebrantamento, de perdão, de humildade. Eles compartilharam isso lá, foi tão tremendo, sobre a vida da dona Dalila. Que bênção, né? Que assim seja na minha e na sua vida também. Quando partirmos, o Senhor permita com que deixemos um legado de bênção, em nome de Jesus. Então vamos, né, nos inscrever lá no relógio de oração, intercedermos, orarmos, clamarmos, para que Deus mude o tempo e as estações, para que Deus mude nessa situação na nossa nação, nas nações da terra. O Brasil está sofrendo muito, está sofrendo muito, é o epicentro de tudo isso que está acontecendo aí, mas eu tenho certeza que o Senhor vai fazer da nossa nação uma nação mais forte, em nome de Jesus, né? Dizem que onde os ventos batem forte, as árvores tornam-se cada vez mais fortes também. Então assim será na nossa nação, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração então por essa família e por outras que se encontram necessitadas. Pai de graça, antes de nós entrarmos na palavra, apresentamos aqui, Senhor, a família da dona Dalila, que está enlutada. Pedimos o conforto, o consolo do Senhor sobre eles, sobre aqueles que estão enfrentando lutas, dificuldades, enfermidades, que o Senhor os alcance. Alcance a Rejane, alcance o pai do Anderson, alcance, Senhor, o pai do pastor Juliano, alcance cada uma das vidas que estão passando por tratamentos, a dona Luz Dalma, que o Senhor possa alcançá-la, tocá-la, Senhor, com teu poder, a tua restauração, a tua libertação. Cada uma das vidas que estão necessitando agora de uma intervenção do Senhor, que o Senhor as visite, que o Senhor cure, liberte. Senhor, protege as nossas vidas, guarda-nos, meu Pai. Senhor, aqueles que podem estar susceptíveis a esse vírus, e que acaso o Senhor adquiram esse vírus, pode ser grave essa situação na vida deles. Guarda essas pessoas, até que a vacina seja liberada. Guarda essas vidas, protege elas, mais do que máscara, mais do que cuidados. Nós sabemos que é uma proteção espiritual do Senhor, e nós pedimos ela sobre a nossa nação, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Bom, nós vamos compartilhar aqui hoje um tema muito interessante, né? Eu vou tentar ligar aqui, André, não sei se vai, já mandei aqui de um programa, parece que sempre pede uma senha, vamos ver se aparece lá. Então eu quero compartilhar hoje aqui o tema que é o preço da ignorância. Preço da ignorância, né? Então, quanto a ignorância nos cobra? Qual é o preço que a ignorância nos cobra? Talvez nós pensemos assim: poxa, educação é muito caro, educação é muito caro. Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: muito mais caro, mas infinitamente mais caro é o preço da ignorância. E quando nós falamos de ignorância, nós não estamos falando no termo pejorativo de uma pessoa bruta, chucra, uma pessoa nesse sentido de violenta, né? Não é nesse sentido, é de uma pessoa que desconhece algo. Todo desconhecimento de um fato, de uma realidade, de algo que nós precisamos entender, todo desconhecimento é uma ignorância. É uma ignorância. E essa ignorância, ela é extremamente utilizada pelo inimigo. Se tem algo que o diabo utiliza, já falamos já nas reuniões passadas, é o engano, que é a mentira, primeira coisa. E a segunda coisa é o desconhecimento da verdade. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então essas duas armas, pense sobre isso. Nós estamos falando nessas questões binárias. E se tem duas armas que o diabo utiliza, deixa eu botar aqui, 368. Se existem duas armas que o diabo utiliza, são essas duas: a mentira, o engano e também o desconhecimento da verdade. Então, qual o preço da ignorância, né? Quanto a ignorância nos cobra? Esses dias atrás eu estava
eu e a Sandra fomos levar o André e a Kimberly para Uberlândia, e ele falou: pai, me leva no supermercado, porque eu preciso fazer algumas compras, o senhor já me ajuda, eu levo para casa e tal. Falei: vamos lá então, porque a Sandra também queria comprar algumas coisas, estava faltando algumas coisas em casa. Fomos lá no supermercado em Uberlândia, supermercado grande, vou me restringir aqui em relação ao nome do supermercado, mas fomos lá nesse supermercado, muito bem estruturado, grande supermercado. Fomos lá, fizemos algumas compras, aí passamos lá na prateleira do leite, a Sandra está tomando leite desnatado. Fomos lá, pegar o leite desnatado, pegamos lá três leites, né? O André falou: eu estou precisando também. Ele ia pegar mais 3. E tinha aquela marca lá, vou falar também da marca, mas tinha aquela marca lá, justamente 6 pacotes, 3 do André, 3 para nós. Aí naquele momento eu falei assim: não, deixa eu devolver esses leites, porque nós olhamos lá, eu e a Sandra olhamos lá, e o leite estava vencido. O leite estava vencido. Falei: olha aqui, ó, quase que, né? A gente quase, eu tenho me fiscalizado a prestar atenção, mas esses dias mesmo comprei um produto vencido, não estava vencido, ia vencendo naquele dia. E como era muito que eu comprei, perdeu tudo. Fui no supermercado e falou assim: não, o senhor comprou hoje, não tem jeito. Olha só como que eles fazem. Falei: moço, mas amanhã já vence. Ele falou assim: não, mas estava em promoção, o senhor comprou, agora, como se diz, o senhor se vira, né? Então, quantas vezes nós não prestamos atenção nisso? Mas aquele dia eu prestei atenção, a Sandra olhou também e falou: ó, está vencido. Eu peguei os pacotes, 6 pacotes, eram 3 meus, 3 do André, fomos devolver. Quando eu cheguei na prateleira, o André falou: cadê meu leite? Eu falei assim: não, está vencido. Ele falou assim: pois pegue lá. Eu falei: como assim, não vou beber leite vencido? Não, o senhor não sabe que na nossa legislação, um produto vencido, o senhor tem direito de ganhar um outro produto da instituição que está vendendo, do comércio que está vendendo. O senhor tem direito de ganhar um produto no mesmo nível, né? Que um leite desnatado, o senhor tem direito de pegar um outro leite desnatado. E gratuitamente. Eu falei: uai, eu não sabia disso não. Eu não sabia disso não. Ele falou assim: pois agora nós não vamos comprar, nós vamos ganhar 6 pacotes de litro de leite. Eu falei assim, mas eu fiquei pensando, todo constrangido, pensando que eu estava defraudando o supermercado, né? Ele falou: não, pai, é isso mesmo. Ele foi lá, pegou os pacotes, foi lá no caixa e falou assim: moça, olha, está vencido. Ela falou assim: nossa, chamou o gerente. Os gerentes foram lá, né? Aquela cara sem graça, meio chateado. Falaram: vai lá na recepção lá em tal lugar lá, e eles deram para nós 6 litros de leite gratuitamente, né? Não era muito, mas aquilo, o que gerou em mim? A satisfação de entender que o conhecimento, ele nos abençoa, e a ignorância, ela nos cobra caro. Porque veja bem, se eu trago para cá, para Guari, eu não ia lá devolver, não ia pagar nem o combustível. Segunda coisa, corria-se o risco de eu tomar um produto que estava vencido, pela ignorância. Então tudo isso é a ignorância que nos faz, ela nos cobra. E graças a Deus tinha lá o André, que conhecia sobre aquilo, e nos proporcionou aquela restituição, pelo conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Um outro fato que aconteceu comigo foi que o meu pai, a minha mãe sempre dizia: poxa, o seu pai, ele não podia se aposentar pelo afastamento, porque meu pai teve um acidente, foi acamado. O seu pai já estava pagando, se não me engano, correspondente a aposentado por 3 salários mínimos, alguma coisa assim. Só que tem o tempo da previdência, não tinha alcançado, faz-se uma somatória, e acabou que ele foi afastado para ganhar um salário mínimo. Minha mãe sempre ficava muito chateada com aquilo, mas todos os meses nós íamos lá, pegávamos um salário mínimo da minha mãe, do meu pai, e ela sobrevivia com aquilo, né? Nós ajudávamos também, os irmãos ajudavam. Mas até um dia, olha só, isso foi durante 15 anos. Meu pai aposentado, um salário mínimo, a minha mãe cuidando do meu pai, nós tendo que comprar medicamentos, tendo que comprar suplemento, tendo que comprar várias coisas. Minha mãe cuidando dele, né? Eu ajudando a minha mãe a cuidar. Até um dia que alguém da Previdência foi dar uma palestra em um determinado lugar. Se não me engano, no Conselho de Pastores. Foi dar uma palestra. E naquele dia, ele falou assim: olha, caso você tenha na sua família alguém que seja uma pessoa que está
impossibilitada de trabalho, acamada, e precisa-se de um cuidado, de um terceiro, você tem da Previdência, não sei se é 40% de um salário mínimo. Ou seja, o que seria hoje mais ou menos uns R$400, né? Eu não sei se é 40% ou mais, é um negócio assim. O Cléo Mendes talvez saiba, né? Então, eu não sabia daquilo. Então veja bem, vamos entender hoje, meu pai ganharia o que, o salário mínimo hoje? R$1.000, vamos entender. Então mais R$400, e eu não sabia daquilo. Corri atrás, peguei os laudos, todos os laudos periciais, tal. Fomos no INSS, o médico comprovando, tal, tudo mais. Fomos no INSS, entrou com os papéis, irmãos, um mês só. Não teve praticamente nenhuma burocracia, um mês só. Os R$400, vamos entender no dia, os R$400, pá, caiu na conta dele. 15 anos, soma isso. 15 anos, na ignorância, gastando o que não podíamos. A minha mãe, né, aquele sentimento, poxa, seu pai trabalhou tanto, aposentou com um salário só, não pode e tal. E por causa da ignorância, nós não tínhamos aquilo. No momento que eu fiquei sabendo daquilo, corri atrás. Aquilo surgiu, aquilo apareceu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, isso é sério. Agora imagina isso em todas as áreas da nossa vida. Tudo que o inimigo quer é obscuridade. Porque quando nós não conhecemos a verdade, nós nos aprisionamos. Nós ficamos refém das coisas. Então, o conhecimento sempre será melhor do que a ignorância. Eu fico olhando, por exemplo, né? Está aqui o Luiz ajudando a transmissão, né, Luiz? E o Luiz e a Bruna, e eles investem nos filhos deles, investem, porque o André dá aula no Dom Bosco, e às vezes eu preciso ajudar o André lá, dar uma aula substitutiva, porque o André precisa fazer uma viagem e tal, eu vou lá, e vejo lá os meninos, do Luiz e da Bruna, e eu sei, que eles têm uma vida simples, mas é um pai que investe nos seus filhos, na educação dos seus filhos. Agora, a pergunta fica, né? Será que os meninos estão aproveitando isso? Espero que sim. Espero que eles estejam aproveitando, porque não é brincadeira, é um investimento, é algo alto, caro, mas que eu tenho certeza, eles têm um entendimento, é melhor do que a ignorância. Meus filhos vão ser abençoados. Então qual é o preço que a ignorância tem nos cobrado, irmãos? Por causa da nossa preguiça muitas vezes, porque nós não queremos o conhecimento da verdade muitas vezes, de forma às vezes até involuntária, nós não entendemos direito, mas isso não adianta, vai ser cobrado de mim e de você. Olha só, essa história que o Kenneth Hagin conta no livro O Nome de Jesus. Kenneth Hagin vai contar essa história, diz que um dos pastores da Inglaterra, me esqueço agora o nome, um dos pastores da Inglaterra, foi visitar uma senhorinha, fazer um trabalho pastoral, foi visitar uma senhorinha, que havia trabalhado praticamente a vida toda para uma grande duquesa da monarquia da Inglaterra. Mas aquela, muito simples, a senhorinha e tal, foi visitá-la, e aí ele tocou no assunto, falou, olha, fiquei sabendo que a senhora trabalhou tanto tempo, a duquesa e tal. Eu falei, trabalhava? Poxa, que alegria. E ela era, e contou sobre ela, o amor que ela tinha por ela e tal. E quando ela faleceu, chegou para o correio para mim, essa carta, e eu não sei ler. O que eu fiz com essa carta? Eu emoldurei essa carta. Eu moldurei, está lá a carta. Eu sei que é dela, porque eu lembrava da assinatura. Eu não sei ler, mas eu sei que é dela. E está lá, olha, o símbolo da monarquia. Para mim isso é a maior satisfação, né? Que presente que eu ganhei dela. Aí aquele pastor olhou e falou assim, a senhora deixa eu pegar o quadro, a senhora deixa eu pegar o papel, a senhora deixa eu fazer uma pesquisa sobre esse papel e tal. E ele olhou, viu que aquele papel era diferente. Irmãos, ele foi fazer a pesquisa, era simplesmente a duquesa deixando parte da riqueza dela para aquela senhora. Aquela senhora viveu a vida inteira na miséria, com o poder da prosperidade pendurado no seu quadro, porque ela não tinha conhecimento. Isso é sério, isso é sério. Quantas vezes o diabo tem nos passado para trás, sobre o preço da ignorância. Então São Beda ele vai dizer para nós sobre 3 caminhos do fracasso. São Beda, um dos pais da igreja primitiva,
né? Ele vai compartilhar sobre os 3 caminhos do fracasso. Ele é considerado um filósofo também, estudado pelos filósofos. E então ele diz o seguinte: os 3 caminhos do fracasso são esses. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Então, se você não ensina, não transfere aquilo que você sabe, sua fonte vai secar. Não ensinar o que se sabe, esse é o primeiro caminho para o fracasso. Segunda coisa que ele fala, não praticar o que se ensina. Então, o que adianta você ensinar e não praticar aquilo? Você perde a credibilidade. Perde a credibilidade. A minha grande pregação, irmãos, não acontece aqui no domingo pela manhã, ela acontece lá na minha casa, na segunda-feira, diante da minha esposa, diante dos meus filhos, diante das pessoas que são credores, que eu preciso pagar as minhas dívidas. É ali que a minha pregação tem efeito. Como é que é a vida do pastor Carlinho? Como é que é o dia a dia dele? Então ele fala, não praticar o que se ensina, caminho do fracasso. E por último ele diz assim, olha, não perguntar o que se ignora. E aqui está a chave daquilo que nós estamos compartilhando. Qual é a solução para se vencer a ignorância? Perguntar. Então Mário Sérgio Cortella vai compartilhar aqui também sobre essas 3 frases. Ele vai parafrasear as frases de São Beda. Ele diz o seguinte: então, se esse é o caminho do fracasso, então vamos reverter isso e entender qual é o caminho do sucesso. Qual é o caminho do sucesso? Primeiro, compartilhar o que se sabe, ensinar o que se sabe, compartilhe. Não é por isso que Jesus falou, ide, pregai o evangelho para quem? Toda criatura, compartilhe o que você sabe, passa para frente. Fala o que está no seu coração. Mas eu não sei pregar, eu não conheço a Bíblia, pastor Carlos. Fala o que Deus fez com você. O que Deus fez com você. Era assim que Jesus enviava os missionários, né? Ele liberta lá aquele homem lá de Gadara. O homem num dia está cheio de demônios, lotado de demônios. No outro dia é missionário. Que jeito? Como? O que Jesus falou para ele ensinar? Aquilo que tinha acontecido com ele. Vai e fala o que Deus fez com você. Conta a sua história. Pronto, é isso. Compartilhe, e assim Deus vai enchendo cada vez mais o seu reservatório. Esse é uma fonte de sucesso, ensinar o que se sabe. Isso, segundo Cortella, é generosidade mental. Nós estamos falando aqui da alma generosa. Então isso é generosidade mental, você compartilhar o que você sabe, você não ficar guardando as coisas para você. Compartilha, abençoa. Também, dentro disso, fora Beda e Mário Sérgio Cortella, né, vamos escutar aqui um pouquinho o que Jesus fala. Também, não lance pérola aos porcos. Tem pessoas que não querem escutar, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas quantas pessoas estão sedentas, você tem água de sabedoria e não dá de beber? Isso vai nos ser cobrado. Segunda coisa, pratique o que você ensina. Então, segundo Cortella, isso é coerência ética, você praticar o que você ensina. Você está sendo coerente com aquilo que você está falando. Mas o terceiro, e segundo Cortella, o mais importante, é perguntar o que se ignora. Então, se você quer ter sucesso, pergunte o que você ignora. Pergunte. Sabe por que não perguntamos? Porque somos orgulhosos. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou tímido, eu não pergunto dentro da sala de aula. Ela não é tímida, ela é orgulhosa. Porque ela sabe que se ela for criticada, ou se a pergunta dela não estiver, ela vai ser confrontada. E ela não quer afetar a sua imagem. Então, isso é mais orgulho do que timidez. Nós precisamos entender isso. É mais orgulho do que timidez. Então você está ali, não sabe algo, fala, me explica, eu quero aprender. Isso é humildade. Ensina para mim, como que faz isso? Você é tão bem sucedido nessa área. Isso fala de humildade. Então isso é humildade intelectual. Ele fala que humildade é você entender, é a pessoa que sabe que não sabe tudo. Isso é humildade. Que sabe que não é a única que sabe. Terceiro, que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe. Quarto, que sabe que ela e a outra pessoa saberão juntas muito mais coisas. E quinto, que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo o que precisa ser sabido. Isso é humildade. Isso é humildade. Então, quantas vezes nós somos orgulhosos em desdenhar das pessoas que não sabem
e não expor a nossa ignorância. Isso é orgulho. Então, queridos, presta atenção. Quando eu falei lá sobre a questão das pérolas, escute isso aqui. Eu estava estudando o livro de Amós, aí chega no capítulo 7. No capítulo 7, Amós está profetizando sobre Israel. Ele é de Judá, mas Deus tira ele de Judá, né? Ele tira da cidade de Tecoa, pertinho de Jerusalém, tira ele de Judá e leva ele lá para Jerusalém, para o norte. E diz: profetiza sobre o reino do norte. Ele começa a profetizar. Ele começa a dizer: arrependam-se, Deus está falando para vocês, senão virá o inimigo e tal. E começa a profetizar e tal. E aí, no momento que ele está profetizando, na cidade de Betel, o que era a cidade de Betel? Era o lugar onde o rei tinha instituído um templo falso, para que as pessoas não pudessem ir até a casa de Deus que estava em Jerusalém, elas ficassem debaixo do governo dele. E ele construiu um templo falso, onde existiam sacerdotes falsos, onde existia uma falsa adoração, onde existia um ídolo que era um bezerro de ouro que estava ali, um bezerro de ouro que substituía a adoração a Deus. Era Betel, lugar da falsa adoração, lugar da falsa doutrina, dos falsos sacerdotes. Aí Amós chega lá e começa a falar: se arrependam, voltem-se para o Senhor. Aí sabe o que o sacerdote faz? O sacerdote Amazias, capítulo 7, verso 12, ele fala assim: então Amazias disse a Amós, o profeta Amós: olha o que esse homem falou para o profeta: vai-te daqui, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali como o teu pão, ali profetiza lá na sua casa, mas em Betel, aqui, daqui por diante já não profetizarás, porque aqui é o santuário, não é de Deus não, irmãos, é do homem, do rei. Aqui é o templo do reino, da instituição. Então ele diz para o profeta: cala-te. O que é isso? Não querer o conhecimento. Irmãos, pior do que não saber o conhecimento, não ter o conhecimento, é não querer, é rejeitar o conhecimento, é rejeitar a palavra do Senhor. Sabe o que acontece no capítulo 8? Olha o que Deus coloca na boca de Amós. Olha lá o que Deus coloca na boca de Amós: eis que vem dias, diz o Senhor por boca de Amós. Isso no próximo capítulo, capítulo 8. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor. E o que está dizendo aí, irmãos? E não acharão. Não acharão. Sabe por que algumas pessoas não vieram? Não é só por causa do Covid, né? Convite elas têm. Não é só por causa do Covid. Não vieram porque estava frio. Está frio, está sendo transmitido online. Então liga a televisão, né? Assista. Ah não, mas eu estou com muito sono. Depois eu assisto. Sempre depois. Sempre depois. Um dia, irmãos, as pessoas vão procurar a palavra do Senhor. Lembra de Saul? Lembra de Saul? Ele tinha um profeta Samuel. Samuel falava para ele. Você já pensou uma pessoa dizendo para você: isso aqui que Deus quer de você? Que coisa maravilhosa. Ele tinha um profeta do lado dele. Só que ele começou a fazer gracinha. Ele começou a não obedecer a Deus, fazer as coisas da sua forma. Até um dia que Deus sabe o que ele fez? Deus ficou calado, não falou mais. E Saul ficou tão desesperado, que Saul fez o que, irmãos? Ele se arrependeu? Não, ele procurou a necromante, a que consulta os mortos. Ele procurou feitiçaria. Então as pessoas, muitas vezes, estão fazendo isso, não só estando na ignorância, mas rejeitando o conhecimento. Aí eu coloquei aqui, ó, as três piores ignorâncias que eu e você podemos ter, que nós precisamos nos livrar. As três piores ignorâncias. Primeiro, a ignorância de quem Deus é. Diga comigo: a ignorância de quem Deus é. Então quem é Deus? Quem é Deus? Irmãos, quem é Deus não se conhece na teologia. Conhecimento teológico é sobre Deus. Conhecer Deus é conhecer a pessoa dele, é ter intimidade com ele, é entrar no quarto de oração,
Por isso que uma viúva que despeja duas moedinhas no gasofilaço, ela chama mais atenção de Deus do que aqueles que fazem um estardalhaço. Porque conhecimento de Deus não é conhecimento teológico, é experiencial. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, é conhecer Deus. Então, todos nós aqui, vamos pensar num personagem. Vamos pensar num personagem conhecido. Vamos pensar. O pessoal do futebol está falando assim, o Neymar, né? Hoje tem futebol, Neymar. Irmãos, talvez você fale assim, né? Você queria ser amigo do Neymar, né? Não vejo tanta coisa assim, ser amigo do Neymar, mas tá bom. Para algumas pessoas seria o máximo ser amigo do Neymar. Aí você pergunta para a galera, você conhece o Neymar? Todo mundo, gente, o mundo inteiro provavelmente conhece o Neymar. Não é verdade? Agora, se alguém chegasse no Neymar e falar assim, você conhece o Carlinhos de Araguari? O que ele ia falar? Não. A pergunta não é se nós conhecemos Deus. A pergunta é se alguém chegar para Deus e falar assim, Senhor, o Senhor conhece o Carlinhos lá de Araguari? Qual será a resposta de Deus? O que Deus vai responder para quem perguntar para Ele? Será que Deus vai falar assim, conheço? Todo dia a gente tem um tempinho. Todo dia a gente bate um papo. Conheço aquele menino lá de Araguari. Ô menino levado. Ou senão Deus vai falar assim, ó, não sei quem é. Não fala comigo, não conversa comigo, não sei quem é. Você acha que isso é coisa da minha cabeça? Mateus capítulo 7. Naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, que mais? Curamos enfermos e tal. Jesus vai falar o que para essas pessoas? Apartai-vos, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, não é se nós conhecemos Deus, é se Deus nos conhece, se nós temos intimidade com Ele. Essa é a primeira ignorância a ser vencida. Então, a segunda ignorância é a ignorância em relação a nós mesmos, quem nós somos. E a terceira ignorância é a ignorância em relação à palavra de Deus, que vai revelar tanto Deus, quanto a mim mesmo, quanto o meu próximo. Então, quantas pessoas estão na ignorância de Deus? Vamos falar sobre esse primeiro ponto. Efésios capítulo 4, verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa do quê? Da ignorância. Por causa da ignorância. Pessoas que talvez saibam que tem Deus e o negam pelo orgulho. Você sabe que muitos ateístas fazem isso porque não querem admitir a existência de um ser superior, criador dos céus e da terra. Firmam-se no seu ateísmo. Muitos chegam a ser um pouquinho moderados, são agnósticos, falam, olha, eu não conheço bem, não sei se existe ou não, são agnósticos. Mas quantas pessoas, até mesmo dentro da casa de Deus, não conhecem a Deus? Conhecem sobre Deus. Conhecem sobre Deus, mas não o conhecem. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora é diferente. É diferente. Obscurecidos, né? De entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Agora, ignorantes em relação a nós mesmos. Sabe por que existe essa ignorância? Por quê? Porque nós não entendemos onde e como estamos, e aí nós não entendemos quem nós somos. A resposta de quem nós somos se encontra em onde e como nós estamos. Quando eu reconheço onde e como eu estou, aí eu começo a descobrir quem eu sou em Deus. E é só em Deus que eu me conheço. Repita isso para ficar gravado no seu coração. Só em Deus eu me conheço. Não se conheça a si mesmo por você mesmo, porque nós somos um grande vazio. Aí você entra mesmo no nirvana do budismo. Se você procurar entrar nesse buraco, você vai entrar no vazio. Porque nossa identidade está em Deus. Por quê, pastor Carlinhos? Porque Ele nos fez a sua imagem e quando nós o conhecemos, nós descobrimos quem nós somos.
nós descobrimos quem nós somos. Então, por que Deus vai perguntar: Adão, onde estás? Onde você está? Começa por aí. Adão, você quer saber quem você é? Primeiro, reconheça onde você está. Se não há arrependimento, eu estou aqui, Senhor, eu fugi da tua presença. Por que você fugiu? Porque eu estou nu. Por que você está nu? Porque eu te desobedeci. É só assim que nós voltamos à fonte. É só assim. Então Nicodemos vai conversar com Jesus, e Jesus fala assim: Nicodemos, antes da gente entrar nas discussões teológicas, você está querendo, né? Nicodemos era um mestre da lei. Antes da gente entrar nas discussões teológicas, Nicodemos, deixa eu te dar aqui uma dica. Deixa eu te passar um segredo aqui, Nicodemos. Nasce de novo. Nasce de novo, Nicodemos, porque só nascendo de novo você vai entender os mistérios de Deus. Nasce de novo, volta para Deus, sai de onde você está escondido atrás das figueiras, sai de onde você está escondido atrás do seu intelectualismo, do seu dinheiro, da sua posição social, da sua arrogância. Sai de onde você está, nasce de novo, porque aí você vai entender o que eu estou falando com você. Nasce de novo. Então, e a outra coisa, irmãos, é ignorância em relação à palavra. Vou terminar aqui nesse ponto, depois a gente continua. A terceira pior ignorância, a ignorância em relação à palavra. Se você ignora a palavra, você ignora todo o projeto de Deus para mim e para a sua existência. A revelação do propósito de Deus para a nossa existência está na palavra do Senhor. Existem muitos livros e muitas coisas que vão complementar isso, vão traduzir isso para nós de alguma forma, mas a fonte é a palavra. A fonte é a palavra. E aí tem pessoas que conhecem tanto de tudo nessa vida e ignoram o principal, que é a palavra de Deus. Escuta, isso nos custa caro, irmãos, isso nos custa caro. Jesus já nos advertiu. O que Jesus falou? O que está escrito lá, irmãos? Errais. Sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem o quê? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O erro vem da ignorância. Repita isso para que você possa ruminar isso depois. Diga assim: o erro sempre vem da ignorância. Irmãos, guarda isso no seu coração. O pessoal do louvor pode subir, escute. A ignorância pode nos custar caro. A ignorância pode nos custar caro. Alguém disse certa vez: de boas intenções o inferno está cheio. Sabe por quê? Por exemplo, Davi não tinha uma boa intenção. Davi não tinha uma boa intenção em trazer a arca, sim ou não, irmãos? Ele queria trazer a arca, ele não tinha uma boa intenção? Tinha. Ele falou assim: gente, vamos trazer a arca, é a presença de Deus, vamos colocar a arca aqui na capital, vamos cultuar o Senhor. Olha que intenção mais nobre. Só que o que ele fez? O que ele fez? Ele pegou a arca e colocou aonde, gente? Num carro de boi. Num carro de boi. Você sabia que os sacerdotes carregavam o tabernáculo em carros de boi? Os carros de boi existiam para isso. O tabernáculo era carregado em carros de boi. As únicas coisas que não eram carregadas em carros de boi eram os objetos sagrados: o altar, a pia de bronze, o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso e, sobretudo, a arca da aliança. Elas eram carregadas nos ombros, porque a presença de Deus só se traz com responsabilidade. Deus só se manifesta onde há responsabilidade. Aí levou no carro de boi. Leva de carro de boi. É a melhor de todas as intenções. Aí o boi tropeça, a arca vai cair, Uzá mete a mão e morre. O que é isso? É o preço da ignorância. Não é porque Davi não amava a Deus, não é porque Davi estava debaixo de uma mentira, não, um engano. O diabo está me enganando aqui, não é para eu trazer, não. Deus quer que Davi o busque, Deus quer estar na capital, a arca precisa estar lá, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. E aí depois, irmãos, Davi fala assim: agora eu sei, a arca só pode ser trazida pelos levitas nos ombros. Por que Davi descobriu isso?
Porque ele pesquisou, porque ele leu, porque ele procurou entender, porque alguém chegou com uma informação para ele e falou assim: Davi, tem uma coisa estranha. O que foi? Ué, a arca ficou lá na casa de Obed-edom. Aí Davi já botou a mão na cabeça e falou assim: não, morreu todo mundo lá. Não, pelo contrário, a casa de Obed-edom está prosperando, rapaz. Que está uma bênção lá, está tudo, olha, está prosperando tudo, até as formiguinhas estão prosperando. Está uma bênção lá. Davi falou: ué, então tem alguma coisa errada que eu não sei. Porque o que está errado? Aí ele foi procurar, ele foi conhecer. Irmãos, quantas vezes a preguiça está nos tirando o melhor de Deus? Quantas vezes a preguiça está nos levando à ignorância que nos leva à morte? Aí, depois de Amós, vem um outro profeta, Oséias. Olha o que Oséias fala, escuta o que Oséias fala para os sacerdotes lá de Israel. Aqueles sacerdotes que falaram para Amós assim: vai embora daqui, nós não queremos saber da palavra de Deus não, vai embora daqui. Olha o que Amós fala. Olha o que Amós fala. O meu povo, Deus falando através de Amós, o meu povo. Vamos ouvir essa palavra de pé? Fique de pé para você ouvir essa palavra. Fique de pé para você ouvir essa mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Olha o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã. O texto diz assim: o meu povo está sendo destruído. Por que está sendo destruído? Deus podia falar assim: o meu povo está sendo destruído porque eles estão pecando, eles estão no pecado. Olha, essa podia ser a resposta. E de fato era por causa do pecado. Você leu Oséias, é isso aí mesmo. Mas Deus não fala isso. A raiz não é essa. Errais, estão em pecado, estão sendo destruídos porque lhes falta o quê? O conhecimento. Feche os teus olhos, coloca a mão na sua cabeça. Comece a pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Abre os olhos do meu coração. Gera em mim conhecimento. Mas não um conhecimento intelectual, um conhecimento experiencial. Peça para o Senhor: eu quero conhecer, não só de ouvir falar. Peça para o Senhor nessa manhã: Pai, eu quero te conhecer não só de ouvir falar. Não quero ser como Jó, que só te conheci de ouvir falar. Eu quero ser como ele disse no final: os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. É o que João falou, irmãos. Ele falou assim: o que vimos, o que ouvimos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam. Deixa o Espírito Santo pairar sobre você, te levar a algo profundo em Deus. O Senhor está falando comigo, com você. Sabe por que muitas vezes meu povo está sendo destruído? Porque lhe falta conhecimento. Olha o restante: porque tu, sacerdote. Ele aponta o dedo na ferida. Sacerdote não é só o pastor Carlinhos. Sacerdote é todo aquele que tem conhecimento da palavra e não transmite. Deus te constituiu como sacerdote nessa geração. Deus te constituiu como sacerdote para a sua geração. Deus te comissionou como sacerdote na sua casa. Deus está falando para mim e para você, homens, pais de família, está falando para mim e para você, membros da comunidade El Shaddai. Você e eu que somos sacerdotes de Deus. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Aí, irmãos, não é só falta, aí é rejeição. Porque você rejeitou o conhecimento, consequência: eu te rejeitarei. Diga comigo: misericórdia, Senhor. Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Tem misericórdia. Aí, terceira e última coisa: visto que não só te falta, não só rejeitaste, mas esqueceste da minha palavra. Você se esqueceu, você deixou ela caducar, porque você se esqueceu da minha palavra. Consequência: eu vou me esquecer de quem, irmãos? Dos teus filhos, das próximas gerações. A ignorância não só nos afeta, ela afeta as próximas gerações. Vamos adorar o Senhor e deixa o Espírito Santo continuar falando contigo nessa manhã. Vamos permitir com que essa palavra fale profundo na minha e na sua vida. Oh, eu me esvazio, eu me esvazio, eu me esvazio, Senhor.
Me conduza, me Me leva. leva em teus braços de amor. Meu Deus, pela última vez diga: eu me esvazio, Senhor. Pai, nós queremos orar, a começar de mim, para que o Senhor derrame nessa manhã fome, enquanto temos pão. Fome, porque a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma que está faminta, desejosa, até aquilo que é amargo, até aquilo que não é agradável, para ela se torna doce, porque ela tem fome de conhecer, ela tem fome de entender, ela tem fome de saber. Eu declaro aqui uma unção de fome de conhecimento, não de um conhecimento que nos ensoberbece, não de um conhecimento que nos torna arrogantes, muito pelo contrário, de um conhecimento que nos torna cada vez mais humildes, porque quanto mais conhecemos, mais entendemos que nada somos sem Ti, Senhor. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto nessa semana e te encha de shalom. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, amém? O Senhor te abençoe.